Em uma decisão histórica, o PT confirmou neste sábado o apoio ao deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, na disputa à prefeitura da capital paulista nas eleições municipais do ano que vem. Vamos conversar ao vivo com o repórter David de Tarso, que vai trazer detalhes dessa decisão do partido, que é inédita, né, David? Exatamente, Daniel. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui direto do diretório do PT na capital paulista, em São Paulo, onde foi realizada essa aliança entre o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, com o PT para a candidatura à Prefeitura de São Paulo. Foram promovidas diversas falas. Vou começar destacando o que a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, disse, né? Ela afirmou que uma frente para vamos dizer assim, combater o bolsonarismo, isso palavras dela, né? É justamente lançar Guilherme Boulos, porque tudo indica que Ricardo Nunes, atual prefeito aqui da capital paulista, vai receber o apoio, na verdade, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eles querem fazer frente. Guilherme Boulos, a Gleisi Hoffmann trouxe detalhes que ele está à frente nas pesquisas e, por isso, é um nome forte para fazer frente à oposição contra o Ricardo Nunes, que vai tentar a reeleição aqui pela Prefeitura de São Paulo. Ainda não foi confirmada essa aliança também do Ricardo Nunes com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente até tem acompanhado os encontros deles. O último foi realizado num almoço aqui na capital paulista. Eu participei dessa cobertura. Até perguntei para o Ricardo Nunes se foi um evento para firmar essa aliança. Ele disse que não, que eles se encontraram ocasionalmente, que eles frequentam os mesmos lugares, mas ainda não tem nenhuma aliança firmada. Mas tudo indica, tudo caminha para isso. E aqui, no diretório do PT, então foi confirmada essa aliança de Guilherme Boulos e também com o PT, né? Ele que é do PSOL com o PT. Eles vão fazer frente justamente, a Gleisi Hoffmann trouxe uma fala destacando o seguinte, que as eleições municipais do ano que vem, de 2024, são um termômetro, afinal, a gente está falando do maior colégio eleitoral do país, para justamente verificar a possibilidade, né, quais são as possibilidades e até mesmo o engajamento que vai gerar em 2026. E a gente traz, então, os detalhes dessa fala da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, agora. E nós vamos fazer uma campanha, não é para disputar não, uma campanha para ganhar. Nós vamos governar São Paulo de novo, gente. De novo. Pela sua qualidade, Boulos, pelo carinho que São Paulo tem por você, mas também porque você vai ter apoio desse partido. Um partido que já governou São Paulo por 3 vezes, que conhece a cidade, conhece os seus problemas, porque você vai ter o apoio do presidente Lula. E não é só nos bastidores que o Lula vai ficar, não, Laércio. Lula vai entrar nessa campanha porque ele sabe a estratégia que tem o município de São Paulo para a disputa que nós vamos fazer em 26. Quem participou também do evento aqui em São Paulo foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele está cumprindo a agenda oficial desde ontem aqui na capital paulista e hoje veio para esse evento do PT justamente para prestar apoio, como uma alusão aí de que o presidente Lula, né, não pôde estar presente no evento, então ele veio fazendo parte do PT justamente para prestar esse apoio. Ele promoveu diversas falas também, justamente para combater o que eles chamam de bolsonarismo e destacou que nas últimas 6 eleições, eles conseguiram vencer 5 a presidência da República. Só não conseguiram uma por conta do então senador agora, mas na época juiz, Sérgio Moro. Nós separamos esse trecho justamente que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, critica a postura do juiz e atribui a prisão de Lula justamente como se fosse alguma coisa ligada aí à questão relacionada à prisão do presidente Lula naquele período, justamente que impediu para que eles conseguissem vencer novamente a candidatura, né, à presidência da República. Vamos separar esse trecho. Que nos levou a mais uma vitória, a 5ª vitória numa eleição presidencial. Bom lembrar que 5 vitórias das últimas 6 eleições e a que não foi ganha porque o juiz era ladrão, como nós sabemos, tá?
Pois é, o Guilherme Boulos também promoveu diversas falas, falou bastante sobre pregar a igualdade, né, e a combater a desigualdade. Disse que a cidade de São Paulo está sem amparo por parte da prefeitura, que se vê principalmente no centro aqui das ruas da capital paulista, muitos moradores de rua, essas pessoas não estão sendo assistidas, segundo o Guilherme Boulos. Também criticou a possível privatização da Sabesp, que é uma intenção não só da prefeitura de São Paulo, dessa atual gestão, mas também do governador Tarcísio de Freitas. Disse que vai combater a corrupção e falou sobre outras questões, mas o discurso dele também na entrevista coletiva foi focado na Cracolândia para tentar resolver esse problema. Ele disse que as ações de enfrentamento não surtem efeito. Então a gente separou esse trecho para que vocês possam acompanhar. A Cracolândia só cresceu e só se espalhou com a demagogia de que ela ia ser resolvida com tiro, porrada e bomba, né? Ali tem que ter uma intervenção social, lógico, que passe pela segurança pública, porque existe um problema de segurança pública, que passe por acolhimento, CAPS móvel, atendimento de saúde mental daquelas pessoas, e que passe por um programa de acolhimento e moradia que passe por geração de oportunidades. Pois é, essas foram as falas. Então, aliança firmada, PSOL, né, Guilherme Boulos vai ser o candidato à indicação do PT para concorrer à prefeitura da maior cidade do país. A gente segue acompanhando tudo isso e a gente também questionou, né, sobre um possível nome para vice na chapa. Eles disseram que a indicação vai partir sim do PT. Então, o PT vai indicar um vice ou uma vice para concorrer à prefeitura da maior cidade do país. A gente segue acompanhando, Daniel. Legal, David de Tarso trazendo as últimas informações e esse apoio do PT à candidatura de Guilherme Boulos para a disputa da Prefeitura de São Paulo em 2024. A gente segue tratando desse assunto porque trata-se de um apoio inédito, né? O PT formalizando esse apoio a Guilherme Boulos para a corrida pela Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Só que as reações já começaram. Então, para analisar esse assunto, vamos ajudar a entender exatamente como a direita, os partidos de centro-direita e de direita vão reagir a esse apoio do Partido dos Trabalhadores. Por isso, nós vamos conversar a partir de agora com o deputado federal do União Brasil, Kim Kataguiri, a quem eu agradeço demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan News. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Pois é, deputado, formalizado então o apoio do PT ao nome de Guilherme Boulos para a disputa da Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Muitos, inclusive, duvidavam e que isso pudesse acontecer. Afinal, vai ser a primeira vez desde 85 que o PT não vai disputar a Prefeitura de São Paulo. Antes de a gente falar das estratégias da direita, olhando para o retrospecto de Guilherme Boulos, que foi ao segundo turno nas eleições passadas, e do próprio PT, como Gleisi Hoffmann disse, já dirigiu a cidade por 3 ocasiões. Luiz Erundina, Marta Suplicy e Fernando Haddad. O que é possível projetar? Qual é o peso desse apoio do PT para Boulos? PT e Guilherme Boulos representam o que há de pior na política brasileira, né? O PT citou ali as 3 vezes que governou a cidade de São Paulo e as 3 vezes foram desastrosas. As 3 vezes foram, inclusive, responsáveis por aumentar a Cracolândia, que agora Guilherme Boulos diz que vai combater. Vamos lembrar que foi na gestão de Fernando Haddad que foi criada a Bolsa Crack, né? Em que o sujeito viciado em crack recebia dinheiro sem ter a obrigação de deixar de usar a droga, e aí no dia do recebimento do dinheiro público do pagador de impostos paulistano, o preço da droga inflacionava, né? É esse tipo de política pública que levou ao crescimento da Cracolândia e fazer com que Fernando Haddad fosse o pior prefeito da história de São Paulo, ultrapassando os níveis de rejeição de Celso Pitta. Não à toa, perdeu a reeleição, perdeu o governo do estado e perdeu a presidência da República, não por causa de um juiz ladrão, mas perdeu a presidência da República porque todo mundo já sabia como é que é Fernando Haddad na gestão da cidade de São Paulo, e isso não é muito diferente com Guilherme Boulos. Aliás, é pior com Guilherme Boulos. Guilherme Boulos é mais radical do que o PT, é mais extremista do que o PT, né? Lidera um movimento que, inclusive, já agrediu integrantes do Movimento Brasil Livre, já agrediu menores de idade
que invade residências, que invade prédios, né, ao arrepio da lei, que já tem, inclusive, já foi detido pela polícia em um desses protestos de queimar pneu no meio da rua. É esse sujeito extremista que na televisão se vende como um moderado, se vende como um sujeito razoável, mas que na prática a gente sabe muito bem quem é. É uma piada, né? Você vê Guilherme Boulos falando em combater a corrupção, o principal cabo eleitoral dele é Lula, um ex-presidiário preso, condenado, né, por corrupção na primeira instância, na segunda instância, referendado pelo STJ e pelo STF, que de repente descobriu, olha só, Lula foi julgado no lugar errado. A gente não pode absolver, a gente não pode dizer que ele é inocente, mas ele foi julgado no lugar errado, coincidentemente, no mesmo período em que os crimes deles vão prescrever, porque ele é idoso, e aí a prescrição, o prazo prescricional corre pela metade. Enfim, Guilherme Boulos representa o que há de pior na política brasileira e não vai solucionar o principal problema da cidade de São Paulo hoje, que é de segurança pública. Ele é daqueles que tem um discurso de atacar o policial, de atacar a polícia militar, como ele atacou agora na Operação Escudo, e de defender o bandido, e de defender o criminoso, e de dizer que o assalto, que o furto tem uma razão social de ser e que a culpa é do capitalismo e da sociedade e não do criminoso. Pois é, Kim Kataguiri, deputado federal pela União Brasil. Kim, eu peço, por gentileza, a sua atenção, a pergunta do nosso colega, seu colega também, Fernando Capês, nosso comentarista da noite. Capês, por gentileza, sua questão. Boa noite, Kim. Veja, o PT está com a formação de um arco de alianças da esquerda em torno da candidatura de Guilherme Boulos, e com os principais partidos da centro-direita fechando apoio em torno de Ricardo Nunes, PP, PSD, PL, MDB, provavelmente PSDB, você acha que São Paulo terá uma eleição plebiscitária, praticamente com 2 candidatos, portanto, corre o risco de terminar no primeiro turno, ou é possível que algum candidato mais à direita se lance? E nesse caso, por qual partido seria? Bom, Capês, eu sou o único pré-candidato de direita à Prefeitura de São Paulo, né? Ricardo Nunes não é e nunca foi um sujeito de direita. Ele está fechando o cerco com os partidos para que nenhum candidato de direita consiga disputar as eleições. Mas ele não é um pré-candidato direitista, ele inclusive é o responsável por a gente ter hoje, com a assinatura dele, ideologia de gênero nas escolas da cidade de São Paulo, que uma das minhas propostas enquanto pré-candidato é acabar com isso, assim como ter uma política de tolerância zero com o crime, e já tenho atuado nisso como deputado federal, né, apresentando um mini pacote de segurança pública para reduzir a maioridade penal para 16 anos, inclusive em relação a crimes cometidos contra o patrimônio, furto e roubo, que a gente vê que tem uma epidemia, né? São Paulo, eu costumo dizer que tem 5 epidemias, Capês. Tem a de diabetes, tem a de colesterol, tem a de crack e tem também a de furto e roubo. E essas 5 tem que ser a prioridade de um pré-candidato de direita à Prefeitura de São Paulo para combater, e eu sou o único pré-candidato de direita nessas eleições municipais. O prefeito Ricardo Nunes tem feito uma ofensiva muito grande em relação ao meu partido para ter o apoio do meu partido, mas não vai ter o apoio do meu partido. Eu serei pré-candidato pela União Brasil e farei esse enfrentamento em relação a Guilherme Boulos, porque Ricardo Nunes não tem a menor condição de vencer as eleições contra Guilherme Boulos. Aliás, o que as pesquisas mostram é que qualquer um que vá para o segundo turno com o Nunes vence as eleições, o que significa que a gente não pode deixar, né, que esse desastre aconteça e entregar a cidade de São Paulo para o que há de pior na política brasileira. Pois é, ainda na esteira da pergunta do Fernando Capês, deputado, a gente, pelo menos se esse cenário se confirmar, a esquerda deve estar muito menos pulverizada. A Rede e PCdoB devem fazer parte dessa aliança com PT e PSOL. O PSB não, porque o nome de Tabata Amaral tem sido aventado para a disputa também da prefeitura. Agora, quais siglas já sinalizaram e manifestaram, mesmo que informalmente, apoio ao senhor? Porque o senhor mencionou, isso me parece muito importante, essa disputa pelo apoio do União Brasil. Historicamente, Ricardo Nunes tem uma ligação com a principal figura do União Brasil em São Paulo, que é Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Me lembro que os dois foram vereadores na mesma legislatura. Nunes
passou por 2 legislaturas da Câmara Municipal e sempre foi muito próximo a Milton Leite. Qual é o tamanho do apoio que União Brasil tem na candidatura do senhor? Olha, o apoio que eu tenho encontrado é gigantesco e o próprio vereador Milton Leite, apesar de ser um simpatizante da candidatura do Nunes, assume, né, o meu direito de ser pré-candidato e de disputar, né, o direito à candidatura nas convenções municipais, e eu tenho encontrado um apoio gigantesco, né, nas executivas municipais, estaduais e a nacional do União Brasil, do meu partido, para minha pré-candidatura. Então eu estou muito confiante de que sim, serei o pré-candidato do União Brasil. Aliás, já antecipo para você que muito provavelmente, né, neste ano nós podemos ter um evento aí com grandes lideranças do partido endossando a minha pré-candidatura e demonstrando que de fato, né, só de sair pela União Brasil, que já é, né, o 3º maior partido do Brasil, eu já tenho uma grande estrutura para poder enfrentar, né, Guilherme Boulos, ou para poder enfrentar Ricardo Nunes, né, que já dá uma musculatura grande para a candidatura, mas eu vou buscar hoje também o apoio dos partidos que, apesar de Ricardo Nunes dizer que já tem o PP, que já tem o Republicanos, a política é como nuvem, né? As coisas mudam e quanto mais ele se demonstra inviável, quanto mais fica claro que qualquer um que for para o segundo turno contra Ricardo Nunes vence as eleições, mais esses partidos vão querer ir com um candidato vencedor. Então eu vou trabalhar para ter o apoio do PP, vou trabalhar para ter o apoio do Republicanos, vou trabalhar para ter o apoio do PSDB e de outros partidos também que queiram formar de fato, né, ter uma pré-candidatura de direita de fato que defenda uma política de tolerância zero em relação ao crime na cidade de São Paulo, que não é esse o discurso que a gente vê com Guilherme Boulos, que está em primeiro nas pesquisas, nem com o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, aliás, parece que só se preocupou agora com a Cracolândia, né, só descobriu agora que existe a Cracolândia, sendo que ele já é prefeito, né, há muito tempo, né, e foi também vice-prefeito há muito tempo e vereador também há muito tempo na cidade de São Paulo e nunca tomou nenhuma atitude enérgica, já teve muita oportunidade de tomar essa atitude, não tomou e agora, né, eu acredito que seja a hora de dar oportunidade para uma pré-candidatura de direita na cidade de São Paulo para a gente efetivamente conseguir combater, né, essa quantidade de furtos e roubos que a gente vê na própria Avenida Paulista, na Avenida São João, na Avenida do Estado, na Sé, na Luz, enfim, né, o prefeito asfalta a cidade inteira, destrói um asfalto que tá bom até para reasfaltar, só para dizer que fez o maior programa de asfaltamento da história da cidade, mas não adianta nada, o asfalto tá bonito se eu não consigo sair na rua que eu sou assaltado ou que eu sou furtado, que quebram o vidro do meu carro e levam o meu celular. Contra esse tipo de absurdo que a gente vai lutar nessa nossa pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Fernando Capês, mais uma questão, por gentileza. Olha, o saudoso político Tancredo Neves costumava dizer que ele não raciocinava sobre hipóteses. Mas você já considerou a hipótese de perder as prévias do União Brasil e União Brasil resolver apoiar também o prefeito Ricardo Nunes à reeleição? Qual seria a sua atitude nesse caso? Se manteria junto com o seu partido ou procuraria apoio em outra sigla? Capês, em nenhuma hipótese eu vou apoiar Guilherme Boulos ou vou apoiar Ricardo Nunes. Acredito que ambos sejam péssimos para a cidade de São Paulo, né? Hoje, eu digo para você, eu estou extremamente confiante que vou conseguir sim a nomeação pela União Brasil. A única hipótese com a qual eu trabalho é a de conseguir a confirmação dessa candidatura pela União Brasil. Na remota possibilidade de eu não conseguir, eu muito provavelmente não serei candidato, né? Porque o União Brasil é o meu partido, estou no exercício do meu mandato, até por questões legais, né? Eu não posso sair do partido sem perder o mandato, a não ser que haja uma justa causa ou uma anuência do partido, e eu não acredito que vai ser o caso, né? O que eu acredito é que, em massa, eu terei o apoio, né, das lideranças do União Brasil, não só, né, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, mas do país inteiro, né? Hoje eu estou, por exemplo, aqui em Goiânia e o governador Ronaldo Caiado é um sujeito que tem um excelente relacionamento, é um membro da executiva nacional do partido e que conseguiu diminuir drasticamente o crime, né? Não só em Goiânia, mas em todo o estado do Goiás, e que com uma política que eu pretendo como prefeito, claro, com as prerrogativas que o prefeito tem, diferentes das do governador, implementar também uma política em que ou o criminoso muda de profissão ou ele muda de cidade, que é exatamente isso que eu pretendo, né, implementar na cidade como proposta de pré-candidatura.
Deputado, o senhor é um jovem político, faz parte da nova geração, presumo que não tenha 30 anos, certo? Certo, tenho 27 anos. Por qual razão o senhor se sente preparado para enfrentar Guilherme Boulos e o atual prefeito Ricardo Nunes? Por que o senhor entende que é a melhor opção para o paulistano? Olha, basta me colocar com um debate com os dois que isso vai ficar muito claro, né? A gente já viu vários políticos profissionais, né, com carreiras gigantescas aí, com 30, 40 anos de vida pública, destruindo o nosso país, destruindo o nosso estado, destruindo a cidade de São Paulo, né? Não é a idade ou a quantidade de anos na vida pública que reflete a qualidade da gestão ou que reflete a qualidade do político. É o preparo, é você conhecer a cidade, é você saber, né, quais são os problemas da cidade, é você saber quais são os problemas de cada bairro, qual que é a vocação de cada bairro para o seu desenvolvimento socioeconômico, é você entender qual que é o anseio da população e é você viver a cidade, né? E isso é uma coisa que eu faço muito e tenho, eu vejo que os outros pré-candidatos não endereçam o principal problema da cidade, que, repito, é segurança pública, né? Hoje, o lugar em que você mais tem furto e roubo na cidade de São Paulo é a Avenida Paulista, que é a principal avenida do país. Como é que pode um negócio desse? Como pode o centro da cidade estar absolutamente degradado, patrimônio histórico? Você encontra, né? Ano passado nós tivemos aí 100 anos, né, da Semana de Arte Moderna, que foi um marco para o Brasil inteiro, para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, né? E quando você vai chegar lá na frente do Teatro Municipal, você encontra fezes humanas, né? Como é que pode uma prefeitura deixar a cidade chegar nesse nível de degradação? Como é que pode uma prefeitura deixar a cidade ser dominada pelo crime organizado, fazer com que você esteja completamente inseguro na hora de andar na rua, né? A gente precisa de fachada ativa, de olhos nas ruas, a gente precisa de drone fazendo ronda ostensiva, a gente precisa recriar a ROMU, as rondas ostensivas municipais, a rota da cidade precisa voltar a existir e fazer rondas municipais. A gente precisa copiar o modelo de tolerância zero, né, adotado em Nova York, e também, né, o modelo de polícia comunitária adotado em Tóquio. Tem como a gente pegar as melhores práticas do mundo, que eu tenho estudado, inclusive junto aos governos de Tóquio, inclusive junto aos governos de Nova York. Eu tenho conversado com os diplomatas, com os representantes desses governos para ter as melhores práticas e trazer para a cidade de São Paulo, porque eu acredito sim que a maior cidade da América Latina tem potencial para ser muito mais. São Paulo precisa ser a melhor cidade do Brasil, porque é a mais populosa, porque é a mais rica. E se não é a melhor, é porque durante todos esses anos não teve boas gestões. O PT já teve oportunidade de governar por 3 vezes. O PSOL, basta a gente ver para Belém, né? Belém hoje é a capital com a pior avaliação, né, de todo o Brasil, e a única capital governada pelo PSOL, e é uma cidade que eu conheço muito. Minha mãe é paraense, né? Frequentei muito a cidade de Belém toda a minha infância, toda a minha vida, e sei que também está absolutamente destruída. Vocês querem ver como é a administração do PSOL? Basta olhar para a cidade de Belém e a popularidade do prefeito de Belém, que é o único hoje que ocupa um cargo no Poder Executivo e que está no PSOL ali governando uma capital. Então, sim, eu acredito que esteja preparado, e acho que o eleitor entenda também, vai entender isso também, uma vez que eu esteja nos debates com esses candidatos, demonstrando todas as minhas propostas para segurança, educação, urbanismo, plano diretor, zoneamento, os principais temas da cidade, né? A Cracolândia, vacina contra o crack é fundamental, né? Eu não vejo Ricardo Nunes falando ou Guilherme Boulos falando sobre a vacina contra o crack. Nós precisamos vacinar todos aqueles que estão na Cracolândia com a vacina que hoje está sendo desenvolvida por várias universidades internacionais, inclusive a Universidade Federal de Minas Gerais, e que deve ficar pronta já no ano que vem. Ou seja, a próxima gestão já muito provavelmente vai ter acesso à vacina contra o crack, e para mim essa vacinação tem que acontecer em toda a Cracolândia para a gente desmantelar o crime organizado e criar uma agência municipal de inteligência e integração de segurança pública, para a gente juntar o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, e eu trabalho, inclusive fiz um requerimento para que seja instalada a comissão para transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal, né? É absolutamente inaceitável que hoje a gente tenha um efetivo gigantesco ali de guardas civis metropolitanos, que poderia e deveria ser muito maior, e esse efetivo não ter o poder que a Polícia Militar tem, né? E esse efetivo não ter o poder de policiamento, não ter a segurança jurídica para fazer uma abordagem, né? Que hoje mesmo para o policial militar já está difícil, para um guarda civil metropolitano está mais difícil ainda. Eu vejo relatos de guardas
municipais me falando que pegam um sujeito com 17 passagens por furto, né, e ele já chega, já cumprimenta, já debocha da cara daquele guarda municipal, já porque já está de volta às ruas e é solto pelo judiciário, pela frouxidão das nossas leis. Por isso, inclusive, que também dentro daquele pacote de segurança pública que eu já falei do início da entrevista, tem também um aumento da pena mínima de furto e de roubo, né, como acontece em Tóquio, como acontece em Nova York, como acontece, né, em boa parte do mundo desenvolvido, que adota uma política dura em relação a crimes mais leves, para que crimes mais graves não aconteçam. Deputado, me permita trocar o assunto, aproveitar a presença do senhor